Cordiais saudações pessoal, tudo bem? Meu nome é Jefferson, técnico da Máxima Systec. O aparelho em questão hoje a gente vai tratar aqui a respeito de um Mi Pad 5. No caso é do Juan e o equipamento foi enviado do Mato Grosso, certo? Então vejam só pessoal novamente, Máxima Systec está localizada no estado de São Paulo, na cidade de Santo André. Então o cliente nos enviou o equipamento do Mato Grosso. Por que isso ocorre? Porque o trabalho é extremamente especializado, além que a gente presta um serviço de excelência, certo? Então vamos lá seguir com o relato do cliente e quais serão as medidas aqui que a gente vai tomar para tentar o reparo do equipamento. Antes de começar tudo aí, não esqueça de deixar o like, o comentário para fortalecer nosso trabalho, certo? Então vamos lá. Qual é o relato do Juan, né? Então ele falou assim, ele fala que o Mi Pad, no caso, ele desligou do nada, ele não liga mais, nem dá nenhum sinal de quando, por exemplo, você coloca para carregar e tem algum LED piscando, alguma coisa assim. Então é só isso que foi informado, a gente já sabe que esse aparelho passou por outra assistência, a gente vai mostrar algumas evidências, comentar algumas coisas a respeito disso e seguir com a análise. Então vamos lá. Como a gente percebe, né, que o aparelho passou por outra assistência, certo? Então tá aqui, né, ele tem essa fita metálica, a gente observa, né, que ela tá bem amassada. Tá bem amassada, então a gente sabe que mexeram aqui. Na placa também fizeram um pontinho de solda aqui. A bateria também, se vocês notarem, provavelmente trocaram essa bateria, colocaram outra bateria só para teste, entendeu? Essa bateria aqui, ela tem todas as evidências de uma bateria original, certo? Mas a gente sabe que tentaram levantar ela aqui, alguma coisa assim. Certo? Então é isso. Então o que a gente tem que deixar claro aqui a respeito da manipulação é que toda manipulação ela pode gerar dano. Então, por exemplo, o display desse equipamento aqui, eles já removeram ele, né? Remover display de celular não é uma coisa tão simples, entende? Então, assim, mesmo que um local, às vezes, ele só realiza troca de tela, né? Tem muita, na nossa área, tem muita questão de assim, a pessoa é trocadora de peça. Isso não é problemático a pessoa trocar peça, né? O que é problemático é a pessoa não realizar uma tarefa bem feita, certo? Realizar um serviço bem feito. Então a grande questão é que muitas pessoas não tomam os devidos cuidados, entende? Então isso que é um pouco mais problemático. Então, por exemplo, o display, a gente não sabe se o display foi afetado durante o processo de desmontagem. Na nossa análise aqui, a gente não observou nada que pudesse, vamos dizer assim, ocasionar outro dano, né? Algo que poderia estar causando outra falha no equipamento devido a um processo de manipulação. Então vamos lá. O cliente ele fala que o equipamento ele desligou do nada, certo? Qualquer equipamento eletrônico pode desligar do nada. Isso ocorre. Diante de tantos componentes que tem na placa e considerando que nenhum processo é perfeito, sempre existe uma falha e essa falha ela é muito pequena. Então, assim, sempre vai ter capacitor entrando em curto, sem entrando em curto, essas condições, né, componentes falhando, isso ocorre, por isso que tem a garantia, por isso que, teoricamente, você tem as autorizadas. Aí a gente vai seguir com um ponto que o cliente fala, né? Então ele fala assim, o equipamento desligou do nada. Então eu vou mostrar para vocês o comportamento dele na fonte. Então está aí a fonte, a fonte, né, a gente vai fazer o quê? Vai conectar a fonte aqui nesse teste point, vai pressionar power e vocês observem o consumo. Vou pressionar power. Quando pressionar power, daria o consumo de 170 praticamente miliamperes, né? E depois zero, o consumo zero, certo? Isso é importante. Então vamos lá. Então assim, a gente não, esse tipo de consumo aqui não caracteriza, ele não vamos assim, um consumo que você costume avaliar que o problema é de hardware, entende? Esse é o consumo praticamente normal do equipamento, então a gente segue com a análise. Então, se vocês observarem na tela, já está com o gerenciador de dispositivos e quando eu conectar esse equipamento no computador, ele vai reconhecer um drive.
Essa demora decorre que a bateria do celular tá baixa, certo? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar ele para carregar e eu aproveito e mostro um outro comportamento. Então no Powers aí vocês conseguem observar o consumo. Então ali, ó, ele tá com 0,8, tá com 800 mAh e agora ali ele baixou, né, para 132 mAh. Esse consumo ele vai continuar assim para sempre, né? Por quê? Esse é um consumo bem característico de boot corrompido, bem característico mesmo. Então vou mostrar para vocês aqui agora. Agora que teoricamente ele já fez o processo, né? Ele já deu aquela carguinha na bateria e agora a gente consegue colocar no computador e ele vai ser reconhecido. Então tá aí. No computador a gente consegue observar essa porta, né? Essa porta 9008, diagnóstico 9008. Isso indica o quê? Que teoricamente esse aparelho estaria com boot corrompido. Teoricamente estaria com boot corrompido. Porém, como que as coisas funcionam? Quando você não consegue lidar com a memória, seja por um problema de software, né, que é alguma partição, algum procedimento que você fez no equipamento, e você corrompeu as partições de boot, quando você não consegue lidar com a memória, quando você não consegue encontrar a memória, entende? Quando o hardware não consegue lidar com a memória, o que ele faz? Ele entra nesse modo EDL, Emergency Download Mode, certo? Que seria para você realizar certos tipos de procedimentos. Porque ele não consegue lidar com a memória, isso pode ser por vários aspectos, pode ser problema de hardware, tanto hardware quanto software. Diante de hardware e software você tem vários, vamos assim, subgrupos que poderiam ocasionar essa falha. Porém, tem algumas coisas que a gente pega na experiência de bancada. Então vejam só, o consumo da fonte dele não era fixo, e essa que é uma grande sacada no processo de manutenção. Porque normalmente, né? Por que a gente diz normalmente? Porque o comportamento do hardware, o comportamento de como o hardware vai atuar depende muito do software, e às vezes de plataforma a plataforma muda alguma coisa, mas em modos gerais, quando você não consegue lidar com a memória por uma questão, por exemplo, de alimentação ou um próprio problema de boot corrompido, o consumo ele é fixo. Então você pressiona o power e você tem um consumo fixo, não um consumo que ele sobe e depois zera. Mais uma coisa que é a experiência de bancada. Então vejam só, né? Essa é a importância. Então, quando ele tem um consumo que ele sobe e ele zera e ele é reconhecido em modo DL, isso costuma ser problema relacionado à memória RAM, certo? A memória RAM ou até a própria falha de solda na CPU. Então, sinceramente, já vou dizer para vocês aqui o que eu considero algum problema relacionado à solda da CPU. Aí a gente tem técnica aqui, a gente vai executar as técnicas para tentar diagnosticar essa falha de solda, tentar concluir ela, e assim que a gente concluir, né, compreender a situação, a gente realiza o reboarding da CPU. Então vamos lá. Aqui a gente considera, certo, que ele tem ali possivelmente um problema de solda um problema de solda BGA, né? Tem várias formas, né, de se expressar isso. Então tá aí. Aqui a gente tem a memória UFS. Essa daqui é a memória UFS. Nessa região aqui onde vocês conseguem observar, é a memória RAM. E debaixo da memória RAM temos a CPU, certo? Então nós consideramos que a falha está aqui numa falha de solda que pode ser tanto da memória RAM quanto da CPU. Eu considero mais que essa falha de solda ela esteja na CPU, certo? Por quê? Porque a CPU ela demanda condições mais delicadas do que a memória RAM. Então é bem difícil uma memória RAM apresentar problema de falha de solda. A CPU ela trabalha num ambiente que precisa ser muito mais preciso, um ambiente que tem um alto consumo de corrente, certo? Devido à potência demandada.
Então é um local onde existe mais o risco. Mas para a gente também é diferente, né? Jamais que a gente ia remover somente a memória RAM e realizar o earballing da mesma, né? E não fazer da CPU e correr o risco de ser a CPU. Então vamos lá. Então no microscópio aí você já consegue observar a CPU. Qual a estratégia? A estratégia a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um ME nessa placa aqui para ver se muda o comportamento, entendeu? Para ver se dá algum sinal de carga. Provavelmente funciona, tá, pessoal? E não é algo fixo, certo? E essa estratégia do ME, que é o Minimal Scintilation, é só para você dilatar as esferas, né? E você ter um contato provisório ali, só para a gente realizar o teste mesmo, para ver se é isso. Mas de forma alguma, né, a gente entregaria, por exemplo, o equipamento dessa forma, né? Realizando o famoso reflow. Pessoal. Aproveitando enquanto a placa aquece, essa massa que vocês observam verde, azulada, sei lá, ela é uma interface térmica, né? É uma pasta térmica, tem vários nomes no mercado, né? Mas enfim, de qualquer forma, o que é fato é que ela é uma interface térmica. E essa interface térmica você tem estratégia para aplicar ela, certo? Inclusive nós temos um treinamento de finalização de placa onde nós ensinamos isso. Caso tenha interesse, é só entrar em contato. Né? Então assim, essas interfaces térmicas, a gente substitui elas. Então um serviço muito bem feito, quando você presta um serviço muito bem feito, ele é bem completo, né? Então, por exemplo, vamos dizer aqui que a gente, num cenário em que a gente somente realize o earballing da CPU. A gente não vai colocar pasta térmica, a gente não vai fazer blindagem, né? Todos esses pontos. Esse é um tipo de serviço, entendeu? Que muitos colegas aí da área prestam, não realizam finalização, não coloca pasta térmica. Mas nós não, né? Nós vamos realmente prestar um serviço de excelência e a gente sempre prezou por isso. Então a placa aqui, ela já aqueceu, agora a gente vai esperar ela esfriar um pouquinho. Essa fita que vocês observam aqui, essa fita, ela tem a intenção, certo, de você uniformizar a distribuição de calor, né? Essa fita, ela tem propriedades térmicas. Então, como a gente cortou aqui, a gente coloca outra fita aqui depois do procedimento de manutenção. Então vejam só, o equipamento já está dando imagem. Então assim, vejam só, pessoal, toda análise, né? Toda essa análise, ela não é, vamos dizer assim, muito, ela não é agressiva para o equipamento, entende? Então assim, no primeiro local onde foi levado, por exemplo, fizeram um test point na placa, soldaram na placa, não que essas coisas sejam um problema, tá? Eu só estou informando que muitas dessas tarefas não precisavam ter sido feitas, né, de acordo com a expertise da pessoa ali. Enfim. Então, por exemplo, tirar a bateria do lugar. A gente vê uma manipulação da bateria, e manipular a bateria é algo extremamente complicado. Então, assim, a gente faz coisas que são bem mais simples ali e faz o diagnóstico da situação. E vejam só, pessoal, é um equipamento que não ligava. Tá? Então, assim, eu sei que muitos colegas, né, têm uma satisfação muito grande, né? De quando você pega um equipamento que não liga, você arruma e o celular liga. O celular, o iPad, no caso o tablet, enfim, né? Quando você tem um sucesso na sua tarefa ali. Então vejam só, a gente sai de um equipamento que não ligava para um equipamento que agora liga, certo? É óbvio que aqui no caso é só um teste, né? Mas a gente vai trabalhar para que ele ligue em perfeitas condições. Então é isso. Então com essa estratégia a gente consegue verificar que o comportamento dele era por uma questão ali de falha de solda. Entende? E isso é a experiência de bancada, pessoal. A gente dá essas dicas aí, a gente ajuda os outros colegas de bancada dessa forma, a gente deixa os clientes informados como que as coisas funcionam, a importância da expertise, né, para onde você vai deixar seu equipamento.
Agora, sobre a Reborn da CPU, é um trabalho extremamente especializado, pessoal. É algo nada simples. Inclusive, tem risco, certo?
Então a gente testa na fonte, porque se tiver alguma questão ali no processo, a corrente ela é controlada e não tem o risco de danificar o equipamento. Então veja só, a gente pressiona power e olha lá o consumo, ó. Dá 180 mAh mais ou menos e depois zero. Esse é o comportamento padrão do equipamento, tá? Esse é o consumo padrão. Então é isso, né? Depois do procedimento a gente já sabe que tá mais ou menos tudo ok, a gente coloca para carregar e já vamos observar o consumo no processo de carregamento. Bem, o consumo já está padrão, né? Vocês já observaram aqui que deu imagem. Vamos deixar carregar um pouquinho para a gente ligar o aparelho por completo. Vamos lá, pessoal, para a conclusão de como que ficou aqui. Então, como vocês sabem, né, a gente sempre fala aqui, não é porque o equipamento está ligando que ele está pronto, certo? Outro ponto, o procedimento é extremamente especializado, pessoal. Então, assim, quando for levar o seu equipamento para algum local, principalmente esses aparelhos mais premium, certo? Verifique o lugar certinho para não tomar um prejuízo muito grande. Então, como informar, né, não é porque ele está ligando que ele está pronto, né, que a gente só colar e mandar embora. Não, o aparelho ainda vai passar por teste, a gente vai fazer o checklist inteiro do equipamento ainda. Aí sim a gente faz a finalização de placa, né, a gente coloca lá a pasta térmica, a fita metálica e colamos a tela e o aparelho fica no período de secando, depois a gente faz a limpeza e tomar as devidas tratativas com o cliente. Outro ponto aqui, né, a gente queria agradecer ao Juan por ter confiado o aparelho, certo? O Juan mora no estado do Mato Grosso, né, então para enviar aqui para Santo André, realmente a pessoa tem que confiar muito. Então a gente agradece a confiança, né, a preferência, e é isso, pessoal. Conte com um serviço especializado e de excelência. Conte com a Máxima Sistec, a solução existe.